Queridos, com calma, vamos retomando. Estejam certos de que respeitaremos o horário, embora hoje seja sábado, né? Peço perdão pela maneira como estou conduzindo, pela maneira como estou me conduzindo, mas é para que todos criemos exatamente esse clima próximo, intimista. Como vemos no versículo 1, os discípulos se aproximaram de Jesus, né? Nós precisamos de proximidade. Agora vamos para o 8. Eu já disse no primeiro momento que até o 7 é a criatura no mundo, no interrelacionamento, construindo a sua e a felicidade de todos. É a felicidade espiritual possível na Terra. A felicidade espiritual não é deste mundo, mas pode ser neste mundo. Precisa ser neste mundo. Felicidade programada é felicidade não realizada. Amanhã eu serei feliz. Serei feliz quando? Serei feliz se. A felicidade espiritual é agora. Independentemente do quando, do ser e do como. Porque é a felicidade do espírito, não é a felicidade do ambiente, não é a felicidade circunstancial, não é a felicidade condicional. Estou com saúde, estou feliz. Estou doente, mas a minha alma está feliz, compreendendo que felicidade não é algaravia. Às vezes, quem gargalha está infeliz. E às vezes, quem chora está feliz. Não será, pois, pelas aparências exteriores que virá o reino. Também não será pelas aparências exteriores que construiremos a felicidade do Espírito. O dia que a nossa Morgana, filha, desencarnou, no dia seguinte veio a inumação, ela tinha 31 anos, creio já ter compartilhado algo aqui, o corpo dela sendo velado. O pessoal da funerária foi muito caridoso, maquiaram-na de uma forma, ela era linda, ficou deslumbrante ali, na urna funerária. Eu disse para o público lá presente, hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Porque a nossa Morgana sofrera muito e dizia, se eu não fosse espírita, eu praticaria suicídio. Não é uma felicidade a filha desencarnar sem apelar para o suicídio? É uma imensa felicidade. Ou seja, desencarnou em razão da dor, das enfermidades, por um processo natural.
Então, até o versículo 7 é a felicidade espiritual possível na terra entre nós. Entre nós. Tá? A partir do 8, Jesus vai falar da felicidade que transcende o ramerrão da vida imediatista. E não por acaso o mestre dos mestres coloca como recompensa no 8 o quê? Porque eles verão a Deus. Vejam, o humilde não vê Deus, quem chora não vê Deus, o manso não vê Deus, mas aquele que se vai alimpando da mundanidade, da sucata, dos equívocos, dessas bobagens, dessas frioleiras humanas, ele está pronto para ver Deus. E não é um olhar físico. Finalmente ele está limpo, se alimpando, é um processo, e ele começa a perceber Deus nele, no outro, em todos, em tudo. A gente vai ver Deus numa borboleta, vai ver Deus numa estrela, vai ver Deus num acontecimento vulgar, vai ver Deus na doença, vai ver Deus na morte, vai ver Deus sempre em tudo. Então, nem todos que estão sem sofrer num certo momento estão tocados pela espiritualidade. Então, a partir do 8, Jesus vai nos dar o roteiro para a felicidade de uma conexão mais ampla com o alto. É a vertical que vai sustentar na horizontal. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. No sermão, Jesus vai dizer: esvazie-se, sofra, chore, né? Ame, perdoe, trabalhe o egoísmo na horizontal. E agora a gente verticaliza. E ele vai dizer no 9, bem-aventurados os pacificadores. Olha o prêmio, porque serão chamados filhos de Deus. Amores, versículo 5 com 9. Ser pacificador é mais do que ser calmo. Literalmente, pacificador é o amigo da paz. O calmo é calmo, mas a qualquer momento deixa de ser. O pacífico já se colocou acima da calma momentânea, acima da calma transitória que pode ser quebrada por uma circunstância qualquer. O pacífico é paz. Ele se fez paz. E essa paz permanece. Porque essa paz é. A calma está. Por esta razão, quando Jesus se apresenta aos discípulos, após a morte na cruz, ele diz para todos: paz seja convosco. Que é mais do que a calma, a serenidade. Quem está calmo pode ainda não estar em paz. Mas quem está em paz, está em calma. Entende? Então, no 9, eu que já era calmo, agora me torno amigo da paz. E vou contribuindo para a paz do mundo, partindo da minha calma.
e da minha paz, da minha serenidade. Entenderam? Então nós devemos trabalhar a calma, versículo 5, mas com os olhos postos na paz, que poderemos realizar no 9. Bem-aventurados os que sofrem, o 10, perseguição por causa da justiça. Voltem lá no 6 e no 10. Vamos no 6 e no 10. No 6, fome e sede de justiça. Eu tenho ânsia pela espiritualidade. Eu tenho ânsia. No 10, eu já me espiritualizei. Eu já estou tocado pela espiritualidade. Já estou sofrendo pelas coisas do Evangelho. Eu já estou sofrendo pela causa do bem. Quer dizer, no 10 a criatura está mais plena do que no 6. No 6 ela está na antecâmara, na antemanhã de ter um contato com a espiritualidade. No 10 ela já está a serviço da espiritualidade, do amor, do bem, ao ponto de já estar sofrendo. E a recompensa é esta, o reino dos céus. A partir do 10, o discípulo, o apóstolo, vai perceber que as suas dores vão aumentar de quantidade e de natureza, de qualidade. Ele vai sofrer mais. Mas o gozo vai ser maior. Veja o 11. O 10, eu estou sendo perseguido pela causa espírita, pela causa cristã, pela causa desta instituição aqui. No 11, eu não só estou sendo perseguido, como estou sendo injuriado. Estão falando e fazendo mal contra mim. No 11, me perseguem, tem lá uma má vontade. No 11, a dor está recrudescendo, está aumentando. Porque está aumentando a minha evolução, está aumentando o meu mérito, eu já mereço ser crucificado. Porque ser crucificado não é tragédia, não é desgraça. É bênção e é honra. Tanto que pela lenda, Pedro pede para que não seja crucificado de cabeça para cima, mas de cabeça para baixo. Para que ele não fosse um arremedo de Jesus, uma paródia de Jesus, uma imitação de Jesus, e passasse a história como um imitador barato. Ah, está vendo? Morreu se achando. Não. É o 11. Mas olha o 12. Jesus reserva um versículo para falar do prêmio do 10 e do 11, especialmente do 11. Até o 10, bem-aventurado, porque não sei o quê. No 11, que é a aflição máxima pela causa do Cristo, ele reserva um versículo para falar do prêmio, da glória, da recompensa. E ele diz, vejam só, lá no 4, bem-aventurados que choram, porque vão ser consolados. Bem-aventurados os mansos. Boas recompensas. Mas quando chegarmos no 9, trabalharmos pela paz, no 10 e no 11, olha o prêmio que está no 12. Exultai e alegrai-vos. Exultar, extrapolar, goze, sinta prazer.
E alegrai-vos, porque é grande o vosso prêmio, vossa recompensa, vosso mérito, galardão no céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês vão sofrer como Moisés sofreu. Vocês vão sofrer como os profetas sofreram. Vocês vão sofrer como os discípulos, os apóstolos. Vocês vão sofrer como os santos, verdadeiramente santos, sofreram. Vocês vão sofrer como Clara de Assis, como Francisco de Assis, Vicente de Paulo, Santo Agostinho. Vocês vão sofrer o que Kardec sofreu, o que Chico Xavier sofreu. Porque nós estamos evoluindo. Não é para não sofrer mais, é para sofrer diferente. E tem um amigo nosso de Itapira, Donizete, que tem uma sentença linda. Ele diz, com Jesus é diferente. Com Jesus é diferente. Sofrer com ou sem Jesus é diferente. Então a questão não é se sofremos ou não. Porque sofrer, todos sofremos. Então queiramos a dor dos apóstolos. E não a dor do mundo que não recompensa. E às vezes essa dor está lá dentro de casa, no cumprimento das nossas obrigações, no ambiente de trabalho. É lá, na via pública. Não é isto? Então aqui é a cruz, é a trave vertical da cruz, que é maior. Então a gente se conecta com a espiritualidade, se estrutura, se capacita, se prepara, sai pelo mundo amando e servindo e amando. E ele vai seguindo agora nos versículos 13 e 16, dizendo que nós devemos ser sal e luz. Sal e luz. Naquela época não tinha geladeira, não tinha conservante. O sal fazia esta função. E ele vai dizer isto depois, até pelo esquema pedagógico do versículo 12. Agora que eu me tornei humilde, eu estou me tornando, estou no processo. Agora que eu choro humildemente, agora que eu estou me acalmando, agora que eu tenho sede e fome de justiça, agora que eu estou aprendendo a ser misericordioso, estou na sequência aí, agora que eu estou sendo limpo de coração, me tornando pacificador, sofrendo perseguição por causa do Evangelho, agora que eu estou sendo injuriado, estou mentindo, me prejudicando, agora eu me torno sal. Onde eu estiver, eu vou dar sabor, eu vou dar tempero. E as pessoas vão poder saborear a presença do cristão. Nós temos que ter gosto. Quem não conhece aquela expressão caipira, né? Ah, fulano é sem sal, sem açúcar. Não é nem doce, nem salgado. Não tem sabor de nada. Né? É como a geleia de mocotó que eu gosto. Não tem gosto de nada, mas é tão gostosa. Né? Uns docinhos, aqueles fine, não sei. Não tem gosto de nada, mas é uma delícia. Né? Tem cristão que é assim. Ah, então ser sal.
conservar o Evangelho, conservar a fé, conservar o amor, conservar a esperança, conservar o bem, conservar a paz, conservar a coragem. Quer dizer, não é coragem por um momento, não é esperança por um momento, não é fé por um momento, não é amar por um instante. É preciso que os valores que exornam o cristão cristificado, é preciso que estes valores se conservem, se mantenham na perseverança. E o sal é incorruptível. É sempre sal. Ou é sal ou não é sal. Nós temos que ser definidos. Nós temos que ser definidos. E luz. A luz é mais incorruptível que o próprio sal. A luz é sempre luz. O que pode acontecer é a sombra dominar e a luz cessa. Mas não tem uma luz, meia. É luz. E nós precisamos ser sal na família. Sal na avenida pública, na via pública, onde estivermos. Eu sou o primeiro espírita da família Claro, que tem 100 elementos, no mínimo. Felizmente, não nos reunimos todos mais ao mesmo tempo. O primeiro espírita da família. E o pai, pastor evangélico. Eu tinha que dizer que eu era espírita. E os meus pais pensando que eu ia para o inferno. Naquela época, os crentes achavam, que os espíritas iam para o inferno. Agora eles têm certeza. Entenderam? Eu achava também. Agora eu tenho certeza. É assim. Sal e luz, fazer luz. E olha que Jesus vai falar no 14, 15, 16. Gente, é um show. Jesus é tudo de bom, né? Vós sois a luz do mundo. Pensa o quê? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ele não quer pouca coisa, não. Não, acende aí um barraquinho aí. Não, uma palafita, não. Não se pode esconder uma cidade. Nós temos que ter luz, em profusão sobre um monte. O monte do versículo 1. Para onde subimos para poder fazer luz a todos. Nada em Jesus é por acaso. E ele vai dizer, no 15, não se acende a lâmpada para ser colocada debaixo da tribuna, da mesa, da cadeira, debaixo da cama. Não, é no teto para alumiar todo mundo. Entenderam? E ele diz no 16, assim resplandeça a vossa luz, a minha luz. Eu preciso ir conquistando luz própria, entendimento próprio, autonomia espiritual, força espiritual, para que eu possa ser útil onde Jesus me colocar. Mas ele vacina o orgulho. Ele vacina a vaidade no 16. Isto mesmo, resplandeça, quer dizer, brilhe muito a sua luz. Faça boas obras, mas olha, a glória não é sua, é de Deus.
Ah, se não fosse eu lá na instituição e Oswaldo Cruz. Nada disso. Ah, se não fosse eu no meu clã familiar. Nada disso. É Deus, é Jesus. Eu me tornei espírita nessa encarnação em 79. Logo comecei a trabalhar no trabalho mediúnico. Veio um dia um espírito que me parecia ser inferior. Eu mecanicamente, automaticamente saudei-o e falei para ele, seja bem-vindo, Deus te abençoe. E ele falou, quem vai me abençoar? Falei, Deus. Eu tinha dito antes, graças a Deus você está aqui. Graças a quem também? Ele perguntou. Graças a Deus. E ele me corrigiu. Inferior era eu, não ele. Ele falou, graças a Deus, eu estou aqui. Nunca mais pronuncie o nome de Deus assim. Não é graças a Deus. Graças a Deus. Deus. E observe as duas letras do meio da palavra Deus. Eu. Deus em mim. Então a honra é de Deus. As pessoas precisam ver Deus em nós. 17 ao 20. Ele vai falar da importância da lei. Esses versículos são tão importantes que, inspirado neles, Allan Kardec inaugura o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei. Não vim destruir a lei. É tão importante o que está no 17, 18, 19, 20, que Kardec abre o Evangelho inspirado nestes 4 versículos. Não vim destruir a lei. Mas agora, antes de comentar isto tudo, eu faço uma pausa para abrir para perguntas sobre esses 20 versículos. Perguntas, pode ser também manifestações breves, pareceres breves. Todos os versículos foram abordados de maneira incompleta, mas palavra livre. Não se acanhe, porque humildade não é timidez. Humildade não é omissão. Humildade não é negligência. Humildade não é complexo de inferioridade. Ah, mas quem sou eu? Nada disso, tá? Então, por favor. Alguém quer comentar alguma coisa? Nós podemos divergir, mas não podemos dissentir. Tá? Podemos pensar diferente, mas sentir igual. Quando sentimos com Jesus, podemos discordar dos pensamentos do outro. E seguimos fraternos, democráticos, respeitosos, carinhosos. Ninguém? Tá, então, ou vocês entenderam tudo, gostaram demais, né? Ou querem que acabe logo. A importância da lei. 17.
Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Tudo em a natureza é progressivo. Tudo é progressivo. Moisés veio a serviço do Evangelho. Os profetas vieram a serviço do Evangelho. Evangelho incipiente, mas Evangelho. Quando ele diz lá, né, não ter imagem de outro Deus, né, não pronunciar o santo nome de Deus em vão, o que Moisés estava propondo? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando ele diz para não roubar, não matar, não adulterar, não mentir, o que ele está propondo? Pedagogicamente, amar o próximo. Há 3.500 anos, se Moisés tivesse dito, como Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não teria ficado tão claro. Ainda hoje não há tanta clareza para toda a humanidade. Então, Moisés distribuiu em 10 pensamentos para poder se tornar compreensivo. Os professores aqui presentes, melhor do que eu, saberiam explicar esta técnica. Então, o Evangelho está na Terra desde sempre. O Evangelho é eterno. Quando Buda vem, quando Krishna, Lao Tse, Zoroastro, Sócrates, Platão, Pitágoras, Aristóteles, os poetas em Roma, todos estavam trabalhando pelo Evangelho. Cada um dentro da sua capacidade, cada um no seu contexto socioeconômico, cultural, moral, ético, mas todos a serviço do Mestre. Nas Gálias, os druidas, né, os essênios, um exército ao longo da história vem trabalhando pelo advento do Cristo e pelo advento do Evangelho. E não pensemos que a missão de o Evangelho vir até nós e ser disseminado por toda a terra esteja concluída. Está longe de concluir, de se concluir. Não procuremos os apóstolos no céu. Eles não estão no céu. Paulo, Pedro, Tiago, João, estão todos por aí. Clara, Francisco, Vicente Paulo. O trabalho continua ininterruptamente. E a espiritualidade superior conta conosco. Cada um a seu modo, na sua capacidade intelecto, moral, mas todos podemos contribuir de uma forma ou de outra. Todos temos algo a oferecer. Todos, sem exceção. E cuidado para que, em nome da humildade, não desenvolvamos a omissão, a inércia, o complexo de inferioridade. Todos podemos cooperar. Que seja com uma pessoa, mas pelo efeito, esta uma pessoa vai se tornar uma multidão. Não nos esqueçamos de que somos discípulos de um mestre que aceitava fazer palestra, conferência para uma pessoa. Para uma pessoa.
ele viajava quilômetros a pé para curar uma pessoa. Entenderam? Então, aparentemente pouco é muito. Né? Vejam, vamos dar um exemplo. Exemplo no qual eu até acredito que possa ser. Então, um dia, Maria Madalena assistiu uma palestra do mestre, se encantou, se emocionou. Ali, ela tomou uma decisão de abandonar tudo, de tornar-se humilde, no sentido cristão profundo, largar tudo para seguir o mestre. E ela, que era de Magdala, pega um barco, vai para Cafarnaum, na casa de Pedro. Isso está no Boa Nova, livro. E Pedro desdenha. Primeiro que duvidava que Jesus fosse atender Magdala. Maria, né? Como? Você acha que Jesus vai perder tempo com essa mulher aí? Tipo assim, né? Foi rude com ela. E Jesus atende, ela se entrega totalmente. Vejam, o diálogo com uma mulher que não foi bem aceita pelo anfitrião, que era Pedro. E dizem as boas línguas, estou vendendo pelo preço que eu comprei, que Madre Teresa de Calcutá seria a reencarnação de Maria Madalena. Simples assim. 2000 anos depois, Maria Madalena volta, deve ter voltado antes. Não me surpreenderia se ela tenha sido também Teresa d'Ávila. Volta agora como Madre Teresa de Calcutá. Então veja, uma mulher trabalhando por milhões no mundo. Assim somos nós. E por esses ápios da vida, um dia recebi uma mensagem de alguém referindo-se a um padre. O padre, naquela noite chuvosa, fria, fez a missa de ofício e tinha 5 pessoas na missa. E ele voltou para a casa paroquial, triste, porque tinha sido um fiasco. Missa para 5, aquela igreja enorme. Né? Ele achou que era o fim da sua missão sacerdotal. Como continuar assim desestimulado? O tempo passou, ele não desertou. Um dia está lá numa missa, a igreja lotada. E ele resolveu compartilhar com os fiéis que estavam na missa sobre aquela noite fria por fora, fria por dentro, e do pensamento que ele teve de abandonar o sacerdócio. Naquela noite, olha, 5 pessoas. E alguém que estava naquela missa ergueu a mão e falou: Padre, com licença, eu sou um daqueles 5. Naquela noite, eu ia praticar suicídio. Mas alguma coisa me sugeriu que eu fosse na missa antes. E eu fui. Desisti do suicídio. Outro estava lá, se animou, levantou a mão e falou: Padre, eu sou um outro daqueles 5. Eu era um comerciante e tinha ido à falência. Mas tocado pela mensagem daquela missa, eu me reanimei. E quero dizer que retomei o trabalho, prossegui,
estou bem estruturado. Verdade ou não, os 5 daquela noite estavam lá. E os 5 deram testemunho. Então, às vezes, parece tão pouco que a gente faz, mas é tanto. Entenderam? Então, Jesus nos fala disto, né? Mas eu quero chegar no 20 para ir encerrando. Agora eu vou pedir para vocês. Vamos ler o 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Viram? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. O cristão daquele tempo, se ele fosse igual aos escribas e fariseus, qual o sentido dele se dizer cristão? Para que o Cristo? Para que o Evangelho? Se ele continuou o mesmo. E agora nós vamos ver, dentro do que sou capaz, a impressionante pedagogia de Jesus. Nós vamos casar o 3 com o 20, o 4 com o 20, o 5 com o 20, e assim seguimos. 20. Porque vos digo que, o 3, se a vossa humildade não for maior do que a humildade dos que não me conhecem e não conhecem o Evangelho, que humildade é esta? O 4 e o 20. Porque vos digo que, se a vossa resignação não for maior do que a resignação daqueles que me conhecem, para que o Evangelho? Qual o sentido da minha presença em sua vida? 5 com o 20. Porque vos digo que, se a vossa mansuetude, se a vossa calma, se a vossa serenidade, sendo cristãos, não for maior do que a calma dos não cristãos, para que eu sirvo em sua vida? O 20 com o 6. Porque se vocês não buscarem a espiritualidade mais do que os demais, que são fisiológicos, comem, bebem, dormem, fazem sexo. Que sede e fome de espiritualidade é esta? O 7 e o 20. Se vocês não perdoarem mais do que aqueles que não me conhecem perdoam. O 8 e o 20. Porque se vocês não forem minimamente mais puros que os não cristãos. O 9. Se vocês não realizarem em si a paz, não compartilharem da paz com os demais, mais do que os escribas e fariseus fazem, que paz é esta? E ele segue. Ou seja, a essência da lei, a lei do Evangelho, é esta. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os simples, desataviados, despretensiosos, que se contentam com o ar, com o pão da vida. Bem-aventurados os que choram, que se consolam no Evangelho, que se consolam na fé, que se consolam na esperança, que se consolam no trabalho, que se consolam no bem. Porque estes seguramente serão consolados. O próprio amor que experimentam, a própria fé que experimentam, será o consolo em meio às aflições. Bem-aventurados os que calam as suas contrariedades, os que fazem silêncio, embora contidos na ânsia de explodirem, e que conservam a calma, proporcionando segurança a caminho da paz. Bem-aventurados aqueles que experimentam essa inquietação, este vazio terreno, esta sensação de que está faltando alguma coisa, e esta coisa é a espiritualidade, porque já não se satisfazem, já não se planificam mais na horizontalidade da vida. Bem-aventurados os que se recusam a conservar a mágoa, o ressentimento, a hostilidade reprimida. Bem-aventurados aqueles que percebem que o outro não é mau, ele é fraco, inexperiente, necessitado de compaixão, de misericórdia. Bem-aventurados os que vão se libertando das frioleiras humanas, das sucatas de outras encarnações e destas, e vão se limpando e começam a ter lucidez, a enxergar tudo claramente e perceber Deus em todos, em tudo, sempre. Bem-aventurados os que vão se pacificando pelo perfume de segurança e de tranquilidade que exudam, despertando nos outros o desejo de estarem próximos, não daquela pessoa, mas daquela paz. Bem-aventurados vocês que já sofrem por mim, pelo Evangelho. Bem-aventurados serão ainda mais, quando mais sofrerem por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim fizeram aos profetas que foram antes de vós. Que honra sofrer pela causa do Cristo. Está escrito no Evangelho
que nós, se formos fiéis a Deus, a Jesus, receberemos 100 vezes mais. 100 vezes mais. Falando com singeleza, se eu abrir mão de R$ 1, pensando no Cristo, eu vou receber 100 reais. Matemática divina. Se eu despender R$ 1.000, eu vou receber 100.000 reais no mundo espiritual. Vocês duvidam? Aqui não é uma cópia do mundo espiritual. Lá tem banco. Um amigo espiritual conta que ao chegar lá, na conta bancária dele, tinha uma fortuna equivalente a 100 vezes o que ele despendera aqui. Sabe o que ele fez? Comprou uma área no mundo espiritual, construiu uma instituição, administra e mora na instituição. Vinde, benditos de meu Pai. Mateus 25, versículos 31 e seguintes. Possuís por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estive nu e me vestiste. Estive doente, preso e me visitaste. E os justos perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, preso, nu, doente, e te assistimos? E o rei dirá: quando fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizestes. Então nós precisamos trabalhar com Jesus, Ele conosco, trabalharmos para Ele. Tudo o que fizermos para Ele e por Ele, porque Ele não está aqui fisicamente para fazer. Trabalharmos com, para e por Jesus. E poderemos dizer: Senhor, eu gostaria de ser uma via láctea de estrelas, para nas horas de amargura poder a todas vê-las. Na impossibilidade de ser um dossel de astros, permite que eu seja um pirilampo na noite escura, diminuindo a alma torva de alguém o peso da amargura. Eu gostaria de ser a chuva generosa que se abatesse sobre a terra ingrata, deixando-a bela e formosa. Na impossibilidade de ser a chuva generosa, permita que eu seja um copo de água fria, para diminuir a angústia de quem padece na agonia, dando-lhe um pouco de alento para continuar. E o poema segue. E concluiremos em outra oportunidade, porque estou pedindo agora a música. Eu gostaria de ser um jardim
A impossibilidade que eu seja uma flor. Eu gostaria de ser um caminho para alguém, mas eu posso ser uma pedra. Sempre podemos alguma coisa. Sempre que podemos, que pensamos que podemos. Não podemos quando pensamos que não podemos. Gratidão a Deus. Tirei a letra, cantarole eu. A sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura. Quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração. Quando a esperança é morta, e a vida é amarga ilusão. Olhe para trás. Veja quanta dor. Clamando amor, olhos sempre em trevas, não mendigam pão, bocas que não falam, e riso que fazer? Revoltar-se, desesperar-se. Deixe de chorar. Volte a sorrir. Você é tão feliz. Volte a cantar. Faça uma prece. Seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Chorar pouco pelos nossos equívocos, mas levantar-se e seguir adiante. E se tivermos que chorar sempre pela causa do Cristo, façamos. Deixe de chorar. Volte a sorrir. Você é tão feliz. Pensa bem. Volte a cantar. Faça.
peço duas coisas. A primeira, não aplaudir. E a segunda, transformar o aplauso eventual em abraço real. Abracemos-nos em Cristo Jesus. Autorizado a se levantar.